diagnóstico ao tratamento. Seja bem-vindo à segunda parte das falhas de onboarding. No episódio passado, vimos as 3 primeiras falhas: tratar o onboarding como evento, burocracia do primeiro dia e a cultura ignorada. Hoje a gente fecha a conta com as outras 3 falhas e são as mais urgentes para 2026. E mais importante, fala sobre o que fazer na prática. Então, vamos falar agora sobre as 3 falhas. A falha 4 se refere à liderança ausente. Essa é a mais grave e a mais comum. O gestor aparece 5 minutos no primeiro dia, diz qualquer coisa me procura, desaparece por 2 semanas, aparece na primeira reunião de feedback para dizer que não está satisfeito com o desempenho e que o colaborador já deveria ter falado com 1000 áreas ou feito 1000 coisas que não foi orientado. Isso é gravíssimo. Dado importante, uma má gestão é a principal causa de turnover evitável hoje. Nós temos estudos que comprovam isso. E o onboarding é a primeira chance que o gestor tem de mostrar como lidera a equipe. Se nos primeiros dias ele já dá esse sinal, aí já acende o alerta na pessoa que acabou de entrar. Se o gestor trata o onboarding como um problema do RH e uma responsabilidade que ele joga para o RH, o novo colaborador entende rapidinho a mensagem subliminar. Aqui é cada um por si. O que precisa mudar? O gestor precisa de um plano de integração para as 4 primeiras semanas. Precisa de planejamento, precisa ter o apoio da área de DHO, senão não funciona. Checkpoints diários na primeira semana e depois alternados. Eu preciso falar com esse colaborador que está chegando agora todos os dias, como gestora. Eu não posso largar a pessoa lá. Primeiro, porque ela não está ambientada com a equipe. Segundo, que ela não entende ainda, não tem todas as informações sobre a empresa. E terceiro, que eu preciso fornecer apoio para mostrar que realmente ela é importante ali e que ela vai contribuir de uma forma eficiente dentro daquela engrenagem. Falha 5. Materiais defasados. Material e apostila de 2019. Vídeo institucional gravado com CEO que já saiu da empresa. Organograma desatualizado. Tem foto de gente lá que não trabalha mais na empresa. PDF de 50 páginas com letra tamanho 10, que só quem enxerga muito bem que lê. A empresa investe em recrutamento, mas o material de onboarding às vezes parece ter saído de uma máquina do tempo, antiga. O que precisa mudar? Então vamos fazer um comparativo. Antes, apostila de 50 páginas. Depois, um microlearning, 3 a 5 minutos por tema. Um vídeo institucional de 30 minutos passa a ser uma pílula de 2 minutos com storytelling bem feito, com design instrucional. Eu já reduzo esse tempo. Palestra expositiva para a jornada interativa com quizzes. Ou seja, tem a palestra que fica alguém lá falando o tempo todo e as pessoas só ouvem menos um quinto do tempo, porque nós não temos, nosso cérebro, ele não foi programado para receber informações o dia todo sem gerar uma carga cognitiva enorme e prejudicar a memória de longo prazo. Então, se eu trocar uma palestra expositiva por uma jornada interativa com quizzes, eu diminuo essa carga cognitiva e capto a atenção das pessoas e cumpro o meu objetivo de passar informação. Mas isso, lembrando, eu preciso salientar, só é possível com design instrucional. Se a área for fazer do jeito que ela acha, o RH, sem um profissional especializado em design instrucional, em metodologia didática, não funciona, tá? É trocar 6 por meia dúzia. Conteúdo único para todas as trilhas.
Então, normalmente, os onboardings, eles são iguais. É igual para todo mundo, para todos os cargos, todos os níveis. Mas o ideal é que a gente tenha trilhas personalizadas por cargo. E aqui nós temos um ponto importante. A liderança deve ter um outro tipo de trilha, muito específica, porque é um profissional que precisa ter um tratamento diferenciado no onboarding, para que ele já entre sabendo qual é o seu papel. Avaliação final para checkpoints do aprendizado, com sugestões de melhoria. Isso precisa ter. As pessoas precisam avaliar como foi o onboarding e dar opinião, o que pode melhorar, porque é a partir disso que a gente faz o processo de melhoria contínua, principalmente dentro da filosofia de lifelong learning. O colaborador chega com o celular na mão, mas ele recebe um manual impresso, em preto e branco, ou mal feito, sem didática. Não é contraditório? É. Por que ainda estamos em PDFs, manuais, slides com muito texto, que a pessoa precisa ficar passando slide para conseguir ler? Então, a gente tem que parar com esse tipo de material. A gente tem que construir novos materiais. O onboarding digital mal feito, isso é uma falha. Quando o modelo é híbrido, as falhas se multiplicam. O colaborador remoto, ele recebe o notebook pelo correio, certo? A empresa manda entregar de alguma forma. Participa de uma reunião de Zoom com 30 pessoas e passa 3 dias sem falar com ninguém além do chat. Isso é um desafio para as empresas. Qual seria a realidade? É um onboarding digital estruturado, e o turnover dispara quando você tem um onboarding que larga a pessoa, que não dá o apoio que ela precisa. Então, o que eu preciso mudar? Eu preciso ter sempre uma pessoa designada, que é como se fosse um assistente virtual, um colega designado para acompanhar e tirar as dúvidas dessa pessoa, tá? E aqui não adianta pôr robô, não. Se colocar robô, IA, não vai funcionar. Porque a pessoa vai ficar com raiva, ela vai perguntar coisas que a IA não vai saber responder. Nós sabemos que a IA alucina muito. Ainda vou fazer um podcast sobre IA, que é muito importante. Mas aqui a gente tem um problema. Quando as equipes estão sobrecarregadas, esse modelo de designar uma pessoa não funciona bem. Por quê? Ou melhor, ele funciona para acelerar o pedido de demissão de quem está entrando. Porque se eu tenho equipes sobrecarregadas, um gestor que não sabe fazer gestão, a pessoa dessa equipe, alguém dessa equipe vai querer ficar de babá, né? É como se fosse uma babá, digamos assim, de um modo bem simplista, de uma pessoa que entrou. Não vai, ela vai querer primeiro cuidar das suas rotinas. Então, pode não funcionar. E aí a gente entra também dentro de um processo de aceitação de um novo membro. Essa etapa é muito delicada, principalmente se a gente já tem uma cultura de ambiente tóxico. E caso seja essa a situação, a saída dessa pessoa é quase certa em algum momento. Pode ser no período do onboarding, pode ser depois do onboarding, pode ser depois do período de experiência. Então, daqui a gente começa a avistar o indicador de rotatividade querendo aumentar. Isso não é bom. As reuniões one-on-one diárias na primeira semana são importantes. Por quê? Porque a pessoa precisa de apoio para buscar as informações, para entender as demandas, para se inteirar de tudo que a área faz, do que o gestor está esperando, a expectativa que ele tem. Então, deixar uma pessoa nova na empresa mais de uma semana sem apoio é um tiro no pé também. Então, o onboarding, ele precisa ser assíncrono com trilhas digitais, mas ele precisa ser planejado. O bloco 2
a gente fala um pouquinho sobre o plano de ação. O que eu devo fazer com tudo isso? O que eu preciso estruturar para ter um onboarding minimamente eficiente? Então, na fase 1, eu tenho pré-onboarding, antes do primeiro dia. Eu preciso enviar para a pessoa antes um e-mail de boas-vindas personalizado, se possível, um vídeo do gestor se apresentando, e até da equipe, caso a equipe seja pequena e dê para fazer, seria interessante. Documentos enviados digitalmente, um acesso antecipado à intranet. Eu preciso já deixar pronto que essa pessoa vai entrar na empresa e ela já vai ter acesso à intranet da empresa. Eu não vou ficar esperando. O colaborador precisa chegar na empresa e ter todo o equipamento e recursos disponíveis para exercer a função contratada. E aqui, gente, é um problema muito sério. Eu tenho visto, tem muitas empresas que as pessoas entram e ficam sem equipamento. Algumas um dia, outras em até uma semana. Isso é um prejuízo tanto para a empresa como para o novato, que recebe um alerta de como as coisas funcionam ali. Então, a empresa precisa ter processos muito bem definidos e tratar de todas as coisas antes do colaborador chegar. Tudo precisa estar redondo. Senão, a empresa perde dinheiro, porque o colaborador vai entrar e não tem equipamento, ele não trabalha, certo? Ou ele faz coisas que não agregam. Fase 2, o acolhimento, na primeira semana. Evitar papel. Quanto menos papel, melhor. Mais pessoas designados, um tour guiado pela cultura, não só pelo escritório. Eu preciso entender como a empresa funciona na primeira semana. Eu preciso ter as informações importantes. Na fase 3, eu tenho a imersão. Então, no primeiro mês são as trilhas de aprendizagem no ritmo do colaborador, com micro desafios semanais e feedback contínuo estruturado. Esse é um modelo bem adequado para as empresas. Na fase 4, eu tenho um acompanhamento de 90 dias. São checkpoints de 30, 60, 90 dias. Pesquisa de experiência do onboarding, onde eu tenho ali vários dados para eu analisar, para criar um indicador desse programa. Ajustes nas métricas para acompanhar. Tempo até a produtividade plena. O NPS, a taxa de retenção em 6 meses a 1 ano e engajamento nas trilhas. Por quê? Porque aí eu tenho todo o material necessário, todos os dados para analisar como que funcionou esse programa. No bloco 3, eu preciso saber onde encontrar tudo organizado. Tudo que eu falei nesses 2 episódios, que se referem às falhas de onboarding, o diagnóstico completo das 6 falhas, o plano de ação faseado, os templates de 30, 60, 90, as métricas, checklist e roteiros de integração para gestores, tudo isso está organizado num plano de ação prático e aplicável. Esse plano de ação está na Jornada do Colaborador 5.0, disponível na Amazon. Lá no livro você encontra, que não é um livro, eu falo que é um guia, checklist de diagnóstico do onboarding, template de jornada de 90 dias, framework e redesign de materiais, métricas de retenção pós-onboarding e rituais de acolhimento para modelos híbrido e remoto, que isso é muito importante. E o encerramento é o seguinte: o onboarding não é um evento, é a primeira impressão que fica. É a chance que a empresa tem de mostrar que não está apenas contratando uma mão de obra, mas ela está recebendo uma pessoa. Se a empresa trata o onboarding como burocracia, o colaborador é tratado como um número, somente. Mas se ela trata como acolhimento, como se o colaborador pertencesse à empresa, a escolha é diferente. E o resultado também. Então, a execução de todo esse plano, de todo esse projeto está no guia Jornada do Colaborador 5.0, que está disponível na Amazon.
Esse foi o episódio falando sobre as falhas de onboarding 2. Um abraço e até o próximo episódio.